Se eu vier aqui na igreja, a igreja me aceita do jeito que eu sou? Pode vir e pode frequentar, mas a fé cristã é um ambiente de pessoas que não se aceitam como são. Ah, mas eu já orei muito e Deus não tirou essa vontade de mim. E não vai tirar porque você é humano, ela vai continuar aí. É você que vai guerrear com ela. Esmurrar o teu próprio corpo e teu espírito contra a carne. E se encher do espírito todos os dias. E dizer não ao pecado todos os dias até que ele venha e nos dê um corpo glorificado, onde o mal não estará entranhado em nós e nós viveremos para a sua glória. Nomos significa lei. Anomia é ausência de lei. Sabe como é que é? Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. A iniquidade é a anomia do ser humano. A tendência de se fazer o que o seu desejo quer que você faça. O desejo é uma questão também louca. O homem, o ser humano da anomia, é aquele que vive sem limites, é aquele que come do fruto e não tem mais um Deus a dizer a ele se sim ou se não, o que é o bem e o que é o mal. É aquele que cria a sua própria lei, dizendo eu sou autônomo, e eu digo para mim o que é bom, e eu digo para mim o que é mal. E se para mim não é mal, dane-se você. Esse é o desenvolvimento da raça humana, é o ser humano no seu pior estado, no estado mais desumano que pode existir. Porque a desumanidade é a falta da essência divina no ser humano. Porque quanto mais o ser humano se afasta de Deus para ser essencialmente humano, pior ele é. Anomia, sem diretrizes, sem princípio, sem lei, sem a direção do que é o bem, sem a direção do que é o mal. Nesse aspecto, como diz Paulo aqui em Tessalonicenses, ele ocupa o lugar de Deus. É ele quem diz qual é a regra e qual é a lei no seu metro quadrado. É ele quem diz aonde está a vontade dele mesmo, que é o seu próprio Deus. É o estado último da consequência de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. O estado último da ausência de Deus na sua existência. Nós somos governados pelo nosso desejo. Muita gente acha que liberdade é poder fazer o que se quer. Não, isso não é liberdade. Liberdade não é você fazer o que você quer. Isso é escravidão ao seu desejo. Liberdade é você vencer o seu desejo e ser livre dele para tomar a sua decisão. Liberdade é quando você toma um tapa na cara e o seu desejo é revidar, porque você é escravo. Escravo das reações humanas. Isso é aprisionamento ao seu desejo. Liberdade é você dizer, mesmo que o meu desejo seja dar um tabefe, eu vou oferecer a outra face. Liberdade de verdade é fazer o que Deus quer. Nosso conceito de liberdade está errado, porque nós estamos num modo decaído de vida. Somos seres decaídos e degenerados. Ninguém, nenhuma vez na sua vida, sentou quando você era criança e falou assim, ó, senta aqui, Zé, senta aqui, deixa eu te falar um negócio. Quando alguém, vou te ensinar uma coisa, quando alguém tiver uma coisa que você quer, e que você não tem, e dá vontade de você ter o que o outro tem e você não tem, e você tem que ficar pensando tudo de mal contra ele, até para que ele perca, para que um dia você tenha. Isso chama inveja, tá bom? Estou te ensinando. Alguém te ensinou a ter inveja? Quando alguém, senta aqui, quando alguém fizer uma coisa que você não gosta, você vai lá e pega um porrete e dá na cabeça dele. Isso chama-se violência, tá? Estou te ensinando. Vou te ensinar o que é revide, o que é vingança. E tem outra coisa, se tem alguém que agora que você aprendeu a não gostar, eu vou te ensinar a falar mal dele. Isso chama maledicência, fazer a caveira. Alguém te ensinou a fazer essas coisas? Eu e você somos pecadores, gente decaída. O mal está entranhado em nós. O nosso esforço humano, ele é educacional, pedagógico, ética e moral, para tentar abastecer o ser humano de elementos cognitivos, de entendimento, para mudar o comportamento, para que ele não seja o que ele é, porque o que ele é feio demais. E há um problema aqui na minha ótica gigantesco, que vem acompanhando a igreja brasileira há uns 40 anos, que é a pregação de que você vem aqui, faz a oração e traz a oferta, porque Deus vai te dar o que você quer, recebe agora. Uau, recebe o quê? Não seria ótimo você ter um gênio da lâmpada, que você faz os desejos e ele te dá o que você quer? Não,
Isso seria a minha morte, porque eu não me conheço. Eu exatamente sigo a Cristo, porque eu não quero mais ser o que eu sou. Olha, Zé, independente de qual seja a vertente do caminho humano, quando alguém me diz, mas eu nasci com isso, não pode ser pecado, Deus me fez assim. Não, Deus não te fez. Nós somos geração de Adão. Nossa ontologia é decaída. A nossa antropologia é pessimista ao extremo. A gente pensa de si mesmo o pior. O fato de eu ter nascido com esse sentimento não significa que isso é bom. Eu sou um pecador. Olha, eu sempre dei brinquedo para o meu filho, sabe? Mas ele batia no irmão e roubava o brinquedo do irmão. Não deve ser, roubar não deve ser pecado nem errado, porque ele faz isso desde que nasceu. Eu sempre tratei os dois com o maior amor, mas sabe que ele gostava de bater no irmão, dava tapa no irmão e batia com a colher de pau na cabeça do irmão? Violência não deve ser pecado, ele sente isso desde que nasceu. Nós somos um poço de maldade. É por isso que não cabe o ser humano de nariz em pé. Gente do céu, da terra. Nós somos bicho ruim. Se ninguém colocar limites, a gente faz. Anomia. Gente sem lei. Gente que faz o que dá na veneta. E o pior, essa pregação que diz que você vai ter o que você quer e você vai ser o que você quer, é um empurrão para o estado mais terrível de morte e degradação da vontade cruel do ser humano. Eu lá sei o que você quer. Eu que não vou subir aqui para dizer uma coisa dessa nunca na minha vida. Eu já vi gente conversando comigo no gabinete pastoral, as coisas mais escabrosas que você possa imaginar. E eu fico pensando, como é que esse cara fala que é de Jesus? Desejando as coisas mais escusas e orando a Deus para Deus dar para ele uma saída. Mas foi se meter numa coisa dessa? A carne fala mais alto do que Deus. Nessa briga do espírito contra a carne, o espírito está perdendo já faz tempo. E o que é pior, vai querer falar de guerra espiritual e Satanás. Não é um demônio que pula em você, é você mesmo. E o pior é que é você, porque se fosse um demônio era bom. Vem aqui nessa noite que nós vamos expulsar o mal de você. Mentira! O mal está no teu DNA, não tem quem tire de você. Ainda que existam demônios, espíritos e endemoniamento. Mas seria bom se pudesse expulsar um demônio, porque daí resolvia, né? Mas não resolve. Nós continuamos pecadores. E o pior, não tem uma oração que me faz eu se sair de mim. Eu tentei correr de mim, mas para onde eu ia eu estava. E por mais que eu corria, mais para perto eu chegava. Não tem como fugir de você. Ah, eu não sou pecador. Já está pecando. Porque isso é mentira. O homem é por isso que nós precisamos de um Redentor. De um segundo Adão. Que diz para nós, sabe qual é o jeito? Morre. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Ande comigo. A fé cristã é um ambiente de batalha constante, onde nós lutamos contra a tentação e contra o desejo do pecado que está entranhado em nós. Satanás só é tentador porque o mal está em nós. Eu não gosto de alcaparra, até como, mas não me apetece. A Blanche gosta mais. Quando ela faz em alguma comida, eu pego um pedacinho de nada. O gosto que ela deixa eu até gosto, mas ela mesma. Se Satanás falar assim, Zé, uma alcaparra, eu falo assim, já venci o diabo. Agora ontem ela fez uma cuca de banana, irmão, com aquela farofa doce em cima. Aí é sacanagem. Eu estou de dieta, né? Há 19 anos já que eu estou de dieta. Depois dos 40 eu entrei em dieta e não paro. É sanfona, dia que aumenta, dia que diminui, mas eu estou sempre em dieta. E ainda tem o meu toque, ainda de pisar no meio. Aí a gente corta a torta lá, o cu que eu comi. Mas o corte estava torto. E dentro de mim eu falo para ele, você tem que cortar direito para ficar reto isso aqui. E Satanás fala, então corta e come para você deixar reto. E como a cuca é um dos bolos, das tortas que eu mais gosto na vida, vira tentação. Sabe por que você é tentado? Porque tem muito mal aí dentro e é o que você quer. Porque a gente quer. Porque nós somos maus. Só Cristo dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade,
eu sou a vida, é para lá. E quando eu olho e falo, Jesus, eu quero andar contigo, Senhor, isso aqui não é vida, isso aqui não é vida, eu quero jogar isso aqui fora, não vai ser fácil, vai doer, mas eu vou tomar a minha cruz e vou te seguir, porque eu te amo e sei que o Senhor é a vida, e eu reconheço o teu amor por mim. A vida cristã é a vida de abnegação. Eu nunca vou dizer para você, vem aqui porque Deus vai fazer o que você quer. Você não pode querer mais do que você quer, esse é o problema. Se eu vier aqui na igreja, a igreja me aceita do jeito que eu sou, pode vir e pode frequentar, mas a fé cristã é um ambiente de pessoas que não se aceitam como são. Ah, mas eu já orei muito e Deus não tirou essa vontade de mim. E não vai tirar porque você é humano, ela vai continuar aí. É você que vai guerrear com ela. Esmurrar o teu próprio corpo e teu espírito contra a carne, e se encher do espírito todos os dias, e dizer não ao pecado todos os dias, até que ele venha e nos dê um corpo glorificado, onde o mal não estará entranhado em nós, e nós viveremos para a sua glória. Mas enquanto estiver aqui, fé cristã é para gente que está afim de esmurrar o próprio corpo. Agora, se você pensa num Deus, numa divindade que aprove e avalize tudo o que você quer, sente e faz, tem muitas religiões. Você pode seguir muitas coisas, você não é obrigado a vir a uma igreja. Mas se você quer Cristo, é porque você não quer mais você. O que é a conversão, Zé? Conversão é o dia que você para de acreditar em você. Jesus não se confiava a eles e não confiava neles, porque ele conhecia a peça. Você acha que Jesus, Deus em carne, ia olhar para nós e falar, rapaz, isso é muito legal, me ensina umas coisas aqui, ou me dá uns toques, tem uns negócios que eu não sei, fui eu que te fiz e vi você caindo, você é um ser decaído. Irmão, recebe agora, Deus acredita em você, acredita nada. Da onde será o Benedito? O cara tirou um negócio desse. Se o texto está dizendo que Jesus não confia em nós. E você? Acredita em você? Eu não acredito em mim, irmão. Tudo bem, eu vou acreditar que eu vou conseguir tocar violão, vou acreditar que eu vou conseguir vender o negócio e vou sair. Essas coisas de coaching que vai levantar você, a sua moral, vai te ensinar algumas técnicas, funciona, está tudo bem. Agora, Deus não acredita em nós é que temos que acreditar nele. Nós é que devotamos toda a nossa confiança nele, porque eu não confio em mim. Isso é conversa para te animar. Você já percebeu que aqui na casa, você não sai no fim do culto, eu vou vencer, você só toma lapada, não é? Mas não reclama não, porque durante a semana fui eu que tomei a lapada, apanhei pra caramba, entro por aquela porta e falo, Senhor, aquilo que o Senhor fez comigo é para dar neles também? Então recebe aí, irmão. Engole o choro e vai. Mas uma coisa eu sei, se nós crermos nesse evangelho, Cristo vai ser formado em nós, no meio de uma geração destruída e decaída, a gente vai poder dar uma brilhadinha, um pouquinho de brilho, como luzeiros no mundo, dizendo, gente, é para outro lado, está todo mundo indo para cá, mas é para lá. Se você quer satisfazer os seus desejos, a fé cristã não é um bom lugar, porque a lógica de Cristo é a morte. Ele conhecia o ser humano e não confiava neles e nem se confiava a eles. Ele era Senhor, Criador do ser humano. Um abismo gigantesco entre Cristo e a nossa existência. Nós somos seres decaídos. Aquela cena do Matrix 1, quando o Morpheus é preso naquele prédio e o Sr. Smith fala com ele, ele diz assim, isso aqui fede. Aliás, Matrix tem uma ligação com o Evangelho muito grande. Dá para a gente um dia só falar da Matrix e de tudo que está no Evangelho. Aliás, o Neo é o escolhido, é o que tira todo mundo da Matrix. Isso aqui fede. A existência tem um vírus, e o vírus se chama ser humano. Já percebeu que você quer tirar férias num lugar paradisíaco? Lugar paradisíaco é onde o ser humano nunca foi. Porque onde ele chegar, vai dar ruim. Certo ou não? Eu quero um lugar que não tenha ser humano, porque ele é o problema. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o Lennon, meu cachorro. O Lennon e a lobinha. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. Jesus conhece o ser humano. Crer em Cristo é um salto ontológico. Ainda que existamos nesse corpo carnal decaído, mas aqui e aqui, nós demos um salto na constituição do nosso ser, nascidos de novo, novas criaturas, novo coração, nova mentalidade, a mente de Cristo, compreendendo que nada somos e que em nós, como diz Paulo, só tem pecado.
Mas a gente guerreia contra a lei da nossa carne, porque nós amamos a Deus. E porque o fruto da sua salvação e da presença do seu reino me faz querer negar a mim mesmo. E eu não me sinto mais feliz fazendo o que eu quero. Eu só me sinto feliz fazendo a vontade dele. Eu só me sinto completo quando eu ando no caminho dele. E eu só me sinto verdadeiramente com prazer quando eu estou envolvido pelo seu reino. A humanidade já é um lugar que eu não quero mais estar. É por isso que Paulo diz aos Gálatas: eu preferia partir, o que é infinitamente melhor. Mas se Deus quer que eu continue aqui, é porque Ele tem uma missão e eu vou continuar fazendo. É por isso que Ele diz para mim: o viver é Cristo e morrer é lucro. A gente está muito apaixonado por isso aqui. A gente vai até Deus para pedir a porcaria disso aqui. Porque nós achamos que somos melhores se tivermos um carro melhor, uma calça melhor. E não é preocupação, nem fico preocupado se você comprou um carro melhor e uma calça melhor. Faz parte da vida, não é nenhum pecado. Mas nós somos governados por isso. E achamos que Deus não está conosco quando nosso dinheiro é menor. Porque nós só linkamos bem com as coisas dessa terra que nos governam. E nós temos muita dificuldade de nos desligarmos dessa existência decaída e andarmos no reino de Deus. Jesus conhece o ser humano. Sabe o que é a palavra conhecer aqui? Conhecer não, a palavra confiar. Não confiava neles, é o verbo pistel. É da onde se deriva o substantivo pistis, fé. Deus não bota fé na gente. Deus bota fé em você. Não, não bota, irmão. Ele bota fé em Cristo porque é Ele mesmo. Nós somos decaídos, a gente vai pecar. Você acha que Deus disse: eu fiz Adão, e falou Pai, Filho e Espírito conversando, eu tenho certeza que ele vai dar certo. O Adão, eu que fiz, ele é bom para... Está conversando com a serpente lá, pai. Não é possível. Você acha que quando Deus criou Adão, ele não sabia que Adão ia cair? Deus já conhece o futuro. Ele não precisa acreditar em mim, ele já viu que você é amanhã. Eu acredito, você vai dar certo. Não, não vai, já viu o futuro, você vai tropeçar, mas tudo bem. Deus não confia e não acredita em nós, e não precisa. Nós somos seres decaídos. Uma vez eu vi um desses pastores famosos aí, dizendo que Deus morreu na cruz porque você tem valor. Ninguém morreria por alguém se esse alguém não tivesse valor. Mentira. É possível que por um justo alguém ouse morrer. Efésios 2, eu não li o capítulo todo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque pela graça nós somos salvos. É possível que Deus olhasse para nós e dissesse: olha como ele é bonzinho. Mas ele olha e fala: é uma tranqueira, você não vale nada, mas eu gosto de você. É um hino que a gente canta. Esse hino que a gente canta sempre aqui na igreja. Você é um pecador, mas olha, ele não confia no pecador, mas ele morreu pelo pecador. O amor de Deus aqui ganha contornos muito gigantescos quando eu olho para o tamanho do meu pecado. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, nós temos a tendência de achar que a gente vale muito, porque afinal de contas Ele deu a vida por mim. Mas quando eu olho para a nojeira do pecado que me habita, eu percebo quão grande é o amor dele. Por isso que fé cristã e ambiente eclesiológico, ambiente de igreja, deveria ser o ambiente das pessoas mais humildes da terra. Porque eu sei o quanto Deus me perdoou. Você sabe, só você sabe, as maldades e malícias que passam pela sua cabeça. No Sermão do Monte, Jesus por várias vezes disse: ouvistes o que foi dito, versículo 11, capítulo 5 de Mateus. Não matarás. Eu não estou matando. Mas eu porém vos digo: quem odiar o seu irmão já pecou. Não importa o que você faz, importa agora quem você é. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu não adultero. Mas se você olhar para a mulher com um sentimento impuro, você já pecou. Porque não é mais o que você faz, agora é quem você é. Há uma anomia que quer te governar nessa hipocrisia de que você não faz, mas carrega dentro de você toda a sujeira. E o ambiente da igreja é o pior de todos, porque isso aqui é uma festa de hipocrisia, todo mundo bonito, eu aqui bonitinho, você também, toma um banho, passei o gel no cabelo, mas só Deus sabe o tamanho da tranqueira que eu e você somos. E aí a gente quer cantar de galo, um para cima do outro, fazer profecia, falar que é espiritual, vai para o inferno com a tua profecia. Inventando um monte de coisa. Dobra o teu joelho diante da cruz e fala: Senhor, eu sou um pecador. O que eu estou fazendo aqui em cima, mano? Tecnologia, eu estou aqui fazendo o quê, Senhor? Estou aqui eu, falando para você, você acha que eu sou... Irmão, eu só queria você. Talvez mais doido de vir aqui falar esse monte de coisa que eu também não consigo fazer.
Só que você, ninguém está vendo, mas eu estou na internet. Ele fala, mas não faz. Mas você também, né, irmão? E nós deveríamos ser muito mais humildes para dizer, Senhor, miserável homem que sou. Jesus não se confiava a eles, não confiava neles, porque ele sabia o que era a natureza humana. No original está escrito assim, ele conhecia o que estava no ser humano, ele sabia o que ia lá dentro. Por fora, bela viola, sepulcro caiado, pintado por fora, mas dentro cheio de morte. É isso que nós somos, mas ele nos ama. Por isso que eu disse aqui, quando acabou o nosso momento de música e adoração, será que nós entendemos a frase, nunca houve amor assim? Deus não tem nada de bom em mim para Ele me amar. O que eu e você merecíamos era a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Ele vem com um dom gratuito, sem cobrar, que é a salvação. Nunca houve amor assim. O amor aqui nesse plano é do interesse. Ama porque é bonita, ama porque é bonito, ama porque é sexy, ama porque está fazendo academia e está bonitona, ama porque tem dinheiro, ama porque eu gosto, ama porque satisfaz os meus desejos e cumpre as minhas carências, ama porque a pessoa do jeitinho que eu tinha escolhido, porque eu fiz um desenho e um projeto, ama porque satisfaz esse poço de insatisfação que é o ser humano, que quanto mais tem, mais quer. É dinheiro, é o prazer, é tudo que você puder e nunca está satisfeito. Esse é o nosso amor porcaria que tem aqui. Mas Deus é amor, mas não essa tranqueira que nós temos. Esse é o amor do mundo, não o amor de Deus. O amor de Deus é olhar para o lixo do mundo decaído e dizer, eu vou morrer por isso aqui. E eu vou dizer para todos eles que tem um caminho. Mesmo que eles me julguem e me matem. E muitos acham que podem viver para mim, sem mim, porque não há provas nem de que eu existo. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus nos abençoe. Nunca houve amor assim. Nunca houve. Eu nunca vi isso. Já vi gente que transgride, mas a recompensa é prisão, pecado, punição, sentença. Agora, olhar com amor, talvez isso me ajude. Quando eu ver um irmão meu todo arrebentado, e ao invés de eu dizer que ele é um pecador e vai para o inferno, eu vou lá, abraço ele e falo, relaxa, irmão, porque eu também já tropecei muito. Essa é a igreja. Essa é a igreja. A comunidade de pessoas que não se aceitam como são, que negaram a si mesmos e tomaram a sua cruz, que entenderam que desejos, sentimentos e tentações que carregam desde a sua existência, é uma existência decaída no pecado, de uma degradação ontológica, mas que agora, olhando para Jesus, decidiram entrar num campo de batalha e lutar contra si mesmos até que Ele venha. E ter um comportamento santificado, porque sua mente e coração todos os dias são banhados pela palavra e pela comunhão com Deus. Não perfeitos. A gente vai morrer pecador até o último minuto de vida, mas debaixo da graça e lutando contra o pecado. Se você deseja que alguém te diga que você pode ser o que você quiser, que Deus vai te abençoar, eu preciso ser honesto com você. Esse lugar não é o Evangelho. Mas se você está disposto a dizer, eu quero negar a mim mesmo e lutar contra mim até o último segundo da minha vida, bem-vindo, esteja aqui conosco, que aqui só tem gente assim. Tudo gente ruim, mas esmurrando o próprio corpo, de joelhos diante da cruz, desejando todo dia nascer de novo e ser uma nova criatura para a glória daquele que nos amou, sem que nós tivéssemos valor algum. Amém, irmãos? Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe o que está aqui e o que está aqui. A palavra nem chegou na boca, Ele já conhece toda. Não vem aqui falando um monte de glorificação, que Ele já sabe o que está dentro de você. Não lute contra o pecado, lute contra a tua iniquidade. O pecado é só consequência disso. O pecado que você comete é só consequência da maldade que você é. O pecado que você comete é só consequência do estado decaído no qual você está. O pecado que você comete é apenas o resultado da iniquidade que governa a tua vida pelo teu desejo. O teu pecado que você comete é só consequência do pecado que eu e você somos. E é contra ele que nós nos esmurramos todo dia. E precisamos meditar, e orar, e louvá-lo, e enchermos-nos da sua palavra, falarmos entre nós, nos enchermos do Espírito, para vivermos uma vida como luzeiros do mundo, dignos, o melhor que a gente puder, porque a gente não vai acertar sempre,
mas sempre para a glória do nosso Deus.